Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, a de um personagem chamado Max e a busca dele, uma busca nada convencional, viu? Pela força. É uma jornada que, olha, é cheia de reviravoltas filosóficas e vale muito a pena acompanhar. O próprio título da fonte já joga a gente no meio de um mistério, né? A história começa com essa provocação, meio que convidando a gente a descobrir por que um homem que tinha tudo para ser um fracote acaba se tornando o centro de um caso tão curioso. E a jornada do Max começa com uma inspiração bem radical, a filosofia de Friedrich Nietzsche. Ele fica completamente fascinado por aquela promessa do super-homem, sabe? De um poder que parecia não ter limites. O interessante aqui é ver como esses conceitos de Nietzsche capturaram o Max. Para ele, a moralidade comum era tipo uma prisão. A ideia de se tornar esse super-homem, de criar os próprios valores, de abraçar o destino. Nossa, isso virou o grande objetivo de vida dele. Uma busca total por liberdade e por criar a si mesmo. E é aqui que a narrativa joga um balde de água fria. Ela introduz o seu paradoxo central e desafia a gente a questionar a base da busca do Max. E se essa busca toda por poder fosse, na verdade, uma grande armadilha? Então, o ponto crucial é o seguinte. A fonte argumenta que sem uma ordem interna, sabe, essa busca desenfreada pelo poder, acabaria transformando Max num escravo. E um escravo de quê exatamente? Dos próprios apetites dele. Por prazer, por agressividade. Ou seja, em vez de ele se dominar, ele acabaria sendo dominado por dentro. Que ironia, né? Vira exatamente o oposto do que ele queria ser. Mas a história do Max não termina nesse fracasso, não. Ele encontra uma virada. E que virada? Ao descobrir as ideias de Tomás de Aquino e um modelo totalmente novo de força, a tal da pirâmide tomista. O destino da jornada dele muda completamente. Em vez daquela busca infinita por mais e mais poder, surge um novo objetivo: a beatitude. A fonte define isso de um jeito bem direto. É uma satisfação completa, onde seus desejos estão perfeitamente alinhados com o bem que você já tem. É uma ideia de plenitude, não de expansão sem fim. E essa pirâmide ilustra nova estrutura de um jeito brilhante. Lá no topo ficam as faculdades consideradas superiores, o intelecto que busca a verdade e a vontade que busca o bem. E na base, estão os mesmos apetites de antes. A grande e enorme diferença é que agora eles têm um lugar certo e devem ser governados pelo topo. Tá, mas como é que se mantém essa pirâmide em pé? Com as virtudes. A narrativa as apresenta não como um monte de regras chatas, mas como os músculos internos que fortalecem cada parte. A prudência guia o intelecto, a justiça firma a vontade, a fortaleza dá aquela força para encarar os desafios e a temperança modera os prazeres. Juntas, elas mantêm a ordem e a força de toda a estrutura. A partir daqui, o Max começa a construir uma força que é integrada. Ele não é mais só anjo ou só macaco, mas um ser humano completo, que une corpo e alma de uma forma coesa. O ponto de virada para ele foi entender o que a fonte chama de diferença humana específica. Nós não somos só instinto. A gente tem um intelecto, que pode conhecer a verdade, e uma vontade, que pode escolher o bem que esse intelecto mostra. Essa passa a ser a base da nova força dele. E aí o desenvolvimento dele vira uma coisa holística, completa. A fonte até menciona um detalhe curioso. Ele começa a malhar e o aumento de testosterona fica visível nos pelos da orelha. É bem específico, né? Mas olha, o ponto é que esse desenvolvimento físico não é o objetivo final. Ele está todo integrado a serviço de uma vontade virtuosa, de uma razão clara. Está tudo alinhado. Essa frase da fonte resume perfeitamente a transformação dele. O Max não vira um espírito puro que nega o corpo, mas também não é só um animal governado por impulsos. Ele se torna um ser humano completo, onde corpo e alma, razão e paixão estão finalmente em harmonia. E como era de se esperar, essa força integral, essa masculinidade bem ordenada, não passa despercebida. A narrativa deixa bem claro que ele se torna extremamente atraente para as mulheres, o que acaba preparando o terreno para o teste final de toda a sua jornada. E chegamos ao ato final. É aqui que a nova força do Max é colocada à prova de um jeito dramático e totalmente inesperado. Diante de uma atração real e correspondida, o Max toma uma decisão que parece ir contra toda e qualquer inclinação natural. Ele escolhe não o casamento, não o relacionamento, mas o sacerdócio. Uma escolha que, assim, à primeira vista, parece uma negação de tudo que ele construiu.
Mas a narrativa faz questão de esclarecer: isso não é fraqueza ou repressão, não. Não se trata de fingir que o desejo não existe. Pelo contrário. Isso é apresentado como um ato consciente de autodomínio. Ele reconhece a atração, mas, com sua vontade agora fortalecida, ele escolhe livremente o que ele passou a considerar um bem superior. Esse slide resume o capítulo final da vida do Max. A escolha radical dele não leva ao vazio, mas a um resultado inesperado. Ele se torna um guia espiritual, ajudando a curar as feridas daquelas mesmas mulheres. O legado dele não são filhos biológicos, mas sim um amor transformador, que, segundo a história, perdura para sempre. E é assim que a jornada curiosa do Max termina, nos deixando com essa baita pergunta. Se a expressão máxima da força e da realização dele, pelo menos como a história conta, foi essa escolha, esse tipo de amor, o que essa narrativa específica está sugerindo pra gente? Sobre as tantas formas que a força, o propósito e até a felicidade podem ser definidos e vividos. Fica aí uma reflexão pra gente levar.